Sexta-feira é dia dele. Paulo Pimenta já está aqui conosco. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, Diego, os nossos ouvintes. Que alegria estar aqui, mais uma sexta-feira. Vamos nessa. E hoje, então, a gente traz uma dica, o livro Grande Sentimento, da Vitória Salomão. Exatamente, um livro de memórias. Mas antes da gente entrar nesse Opa! livro, Ari, queria só dizer que essa semana foi lançado um livro com o paralelo e também com organizações do Papa Francisco. É isso mesmo, eu ouvi mais cedo, né, no Nova Manhã, que vocês falaram sobre a saúde do Papa. Sim. Acho que isso tem sido um assunto que tem pegado todo mundo, mas foi lançada essa semana, na terça-feira, uma obra que traz o panorama do Papa Francisco na literatura. A gente sabe que o Papa é um grande leitor, ele ama poesia. Inclusive, nesse livro, organizado por um outro padre também, ele fala sobre Dostoiévski, fala sobre Jorge Luiz Borges, fala também sobre Dante Alighieri. Então, é muito interessante ver como é que o Papa lida com isso e também como ele incentiva a literatura. O Papa diz o seguinte no prefácio: gosto muito de poesia. É cheia de metáforas. Compreendê-las ajuda a tornar o pensamento ágil, intuitivo, flexível, perspicaz. Quem tem imaginação não se torna rígido, tem senso de humor. Desfruta sempre da doçura, da misericórdia e da liberdade interior. É isso que o Papa escreve no prefácio do livro Viva a Poesia, que foi lançado essa semana. Daqui a pouco deve chegar aqui no Brasil também. Deixa eu aproveitar, Que Paulo, demais. também para falar de um livro. Eu já li várias biografias do Papa Francisco. A que eu mais gostei foi escrita pela jornalista Evangelina Himitia. Ela é jornalista do El Clarín, em Buenos Aires, na Argentina. Ela é filha de pastor e o pai dela sempre foi muito próximo do Papa Francisco quando ele era arcebispo em Buenos Aires, né, ainda como Jorge Mário Bergoglio, e ela escreveu um livro chamado Francisco, o Papa do Povo. A última vez que eu vi ainda não tinha em português. Acredito que talvez possa ter já essa tradução, eu li em espanhol, mas é uma biografia maravilhosa, escrita pela Evangelina Himitia, com essa curiosidade, escrita por uma evangélica, filha de pastor em Buenos Aires, que é apaixonada pelo Papa Francisco. Olha só, é isso Genial. aí, é muito legal os escritos do Papa. Inclusive tem um livro dele maravilhoso, que eu aproveito aqui para fazer esse endosso ao Diego Amorim, do que ele está sugerindo, que se chama Quem Sou Eu para Julgar? Acho que é muito importante nesse tempo da gente. Um livro, independente se você é religioso ou não, se você é cristão ou não, vale a pena ler Quem Sou Eu para Julgar, do Papa Francisco. É isso, eu acho que é muito bacana porque nesse momento de muita preocupação, né, mobilização pela melhora em torno da saúde do Papa, é preciso, e eu tenho visto algumas pessoas que de fato não são religiosas, não são católicas nem cristãs, mas que reconhecem a importância do Papa Francisco e de toda a atuação dele realmente diferenciada, né? Ele tem uma abordagem, um pensamento diferenciado e muito necessário, e bacana também a gente poder trazer para o ouvinte essas obras que contam a história dele e que revelam para a gente também um pouco da relação dele com a literatura, Paulo. Incrível, exatamente. Mas hoje a gente vai falar de Grande Sentimento, da Vitória Salomão. É um livro de 20 contos, Ari, que se passa na cidade de Arroio Grande, no interior do Rio Grande do Sul, ali perto da fronteira com o Uruguai, num período pandêmico. Então, a Vitória traz um pouco dessa memória do que ela viveu ali, mas a Vitória também explica pra gente um pouquinho desse livro, o que a motivou, como é que foi esse processo de escrita. Bom dia, Vitória. Bom dia, Paulo. Muito obrigada pelo espaço. O meu livro Grande Sentimento é uma reunião de 20 contos que são diferentes histórias que se passam na pandemia. Mais do que isso, se passam numa cidade de interior de 18 mil habitantes no Rio Grande do Sul. O que me motivou a escrever foi justamente o lugar onde as histórias se passam, que é a cidade onde eu cresci, onde eu fui criada, que é o município de Arroio Grande, fica ali quase na fronteira, né, Brasil-Uruguai, lá no sul. E eu sempre senti essa vontade de escrever sobre a minha cidade. Quando veio a pandemia, eu fiquei 11 anos morando fora de Arroio Grande, os meus pais moravam lá. Na pandemia eu voltei para lá e eu senti, agora é o momento, agora eu devo isso para minha cidade, que é registrar como essa pandemia, esse momento tão triste e angustiante está sendo sentido aqui. E talvez seja a oportunidade de eu levar as referências dessa cidade e voltar o olhar das pessoas para essa cidade a partir desse momento e também fazer um registro histórico, né?
daqueles anos ali. O meu processo criativo começou em 2020, em maio de 2020, e aí eu fiz o lançamento do livro com o apoio de um edital da Prefeitura de Arroio Grande em 2021. Foi a primeira edição. Em 2023 eu relancei com um novo projeto gráfico. Com esse livro eu participei como escritora da Bienal do Rio de 2023, da Feira do Livro de Pelotas, e eu fiz também um lançamento em 2024, ano passado, aqui em Brasília, no Café Objeto Encontrado. É isso aí, obrigado, Vitória. Arroio Grande, grande sentimento. Exato, legal Grandes esse sentimentos na paralelo, pandemia, né? Exatamente. Interessante. Eu vou ler um trechinho, Ari, rapidinho aqui, para a gente entender como é que é um pouco dessa escrita da Vitória. Ela diz o seguinte, inclusive ela faz um paralelo muito legal com o rádio, o livro todo, em alguns contos, pelo menos em 3 ali, eu vi ela falando sobre o rádio, então isso é muito bacana. Ela diz o seguinte, há dias nada disso é capaz de chamar mais atenção da guria que o rádio. Não o rádio aparelho, mas a magia do conteúdo de rádio. Aquilo de não saber qual será a próxima música, esperar para pedir a sua no WhatsApp e ouvir a radialista mandar um abraço para o seu nome antes de tocá-la. As notícias resumidas entre um intervalo e outro, as entrevistas sobre temas importantes para a cidade, principalmente vacinação, em que os responsáveis explicam tudo com todas as letras, sem aquele ruído de comentários, indiretas e baboseiras de redes sociais da internet. Até mesmo a sessão da Câmara de Vereadores, também incluída na programação da rádio, é um de seus novos vícios. Toda semana escuta atento os vereadores com projetos para mudança de nome de ruas. Secretamente, sonha em um dia ter uma rua com o seu nome. Pena que pensa, vai estar morta, deixando apenas um legado incrível para o Arroio Grande. Há quase um ano em casa, sem ver amigos, colegas, professores, crushes, sente que finalmente, com o rádio não lhe falta companhia. Chega a cochilar e acordar no susto, achando que os apresentadores chamaram seu nome. São íntimos, são de casa, e ela sonha muito. Ai, que Então, esse é lindo. um dos trechos do livro, além de outros, né, que fala também um pouquinho mais sobre a pandemia. Eu entendo que esse assunto, muitas vezes, a gente quer deixar para debaixo do tapete, esquecer que a gente passou, mas é importante também a gente lembrar de um período tão marcante, ainda mais de uma forma tão não leve no sentido de que aquilo foi uma coisa vã, mas leve no sentido de trazer um pouco de poesia para aquilo também, da gente entender como literatura, uma marca do que a gente passou, um registro na história, né? Muito bom. Acho importante lembrar o contrário, né? Porque se a gente esquece, a gente tende a repetir até os mesmos erros que dificultaram aí a nossa luta, o combate à pandemia. E não faz tanto tempo assim. É que tanta coisa acontece na nossa vida, né? Que Exato. parece que já foi há, sei lá, 10, 15 anos. Isso, Desculpa. Mas imagina. tem 3 anos Uhum. isso, né? Agora, assim, que Muito começou, recente. 2020 foi quando começou, 2022 as pessoas ainda estavam se vacinando, né? 3 É. anos Até atrás agora. apenas, exatamente. E aí ela até coloca aqui num trecho de um dos contos assim: há 5 meses contraiu o coronavírus e foi assintomática, diferente do noivo, que teve todos os sintomas e hipertenso com péssimos índices de saúde precisou ser internado no 4º dia. E não teve jeito. Felipe faleceu. Tinha 30 anos, mas sua mãe tentou avisar. Meu filho, tu é novo, joga bola, mas tem expressão alta, sempre bebendo, sabe-se lá. Não dá bobeira, por favor. Deu bobeira. Com Débora, saía para churrasco na casa dos amigos, ia para festas raves que acontecem desde os primeiros meses de 2020, ia beber nos barzinhos de Jaguarão, odiava usar máscara e muito mais o álcool em gel melequento. A pandemia, na verdade, no alto da quarentena e das incertezas, sobre se ia trabalhar ou se ia fechar tudo, pareceu para eles mais férias do que não sei o quê. Ele e a noiva tinham certeza que seriam invencíveis. Pensavam que o alarmismo era um grande plano da Organização Mundial da Saúde e da Rede Globo para quebrar a economia e ditar as regras das próximas eleições presidenciais. Afinal, isso estava num vídeo com provas. Olha aí. Então, traz um panorama daquilo que a gente viveu também, né? Da É. questão das fake news, de como as pessoas burlavam. É um livro muito bonito, traz uma questão familiar também ali, muitos personagens familiares, não da Vitória, mas assim, das próprias personagens, de falar da avó, de falar dos pais, assim, e também de uma cidade de 18 mil habitantes, né? Muito interessante, hein? Eu faço questão de lembrar, às vezes, da pandemia também, Ari, pegando um gancho aqui no que você comentou,
Não por sadomasoquismo, não, por gostar de pensar de É. sofrimento, é aquele momento terrível que a gente viveu. Mas pelo contrário, eu vejo razão de ser em lembrar da pandemia justamente para a gente valorizar a vida, né? Assim, da gente estar aqui nesse estúdio, 3 pessoas aqui se olhando, sem máscara, num ambiente fechado, Sim, da gente ir para um show hoje e ver tanta gente reunida, da gente poder abraçar os nossos familiares e amigos. É isso, a gente tem que se recordar do quão valorosos são essas coisas simples do dia a dia e que a gente perdeu durante aquele tempo tenebroso da pandemia, Paulo. perfeito, Diego. E é isso aí, então, gente. Eu sei que nosso horário tá um pouquinho estourado. Grande sentimento, Vitória Salomão. Eu tô lá no Instagram, @PimentaPaulo. A gente vai conversando sobre literatura aqui e lá também. Paulo Muito bem. Pimenta, obrigada por hoje. Bom fim de semana. Até Até semana sexta. que vem, gente. Até.